E aí, galerinha, bom dia. Bem, aqui o professor Rudinei Faustino, tá bom? Gostaria de fazer esse pequeno vídeo para vocês para dar o retorno da atividade passada na aula passada, certo? Então, foi uma atividadezinha, tá, do nosso conteúdo que iniciamos sobre fungos, tá bom? Espero que todos estejam bem e, infelizmente, eu não tenho um quadro branco aqui para fazer essa exposição. Acabei de fazer aqui para adiantar, acabei de fazer aqui no caderno mesmo, tá bom? Então, algumas questõezinhas de fungo. Aí nós temos aqui a primeira perguntinha, tá? Que é: qual a principal função dos fungos, certo? Dentro da natureza. E eu coloquei aqui como resposta, tá? Basicamente o seguinte, que a principal função desses seres na natureza é renovar o carbono, tá? Representado lá na tabela periódica por C, tá? E o nitrogênio e outros compostos do solo e do ar, por meio de uma espécie de reciclagem. Então é basicamente isso. Os fungos eles atuam com esse processo de renovação, tá bom? Do ar e do solo. Tudo bem? Então basicamente isso. Se você colocou aí uma resposta um pouquinho diferente, mas que o sentido é esse, está correto, tá bom? Vamos aqui para a segunda questão, rapidamente. A segunda questão pergunta por que se usa fermento no pão? Por que se usa fermento no pão? E eu coloquei aqui como resposta, tá? Esse fermento é chamado de levedura. Essa é a primeira observação que se faz. Levedura, a gente encontra muito nos produtos que o pessoal utiliza lá para fazer atividade física, em academias e etc. Tá bom? Então, a levedura é o fermento, certo? Esses fungos realizam a fermentação, aquilo que nós falamos já no primeiro momento aqui, tá? Na primeira questão, tá? Onde se alimentam do açúcar encontrado na massa do pão e transformam esse açúcar em gás carbônico, tá bom? Então, basicamente isso, é para o processo de fermentação, né, que a gente vai conhecer como aquele processo de inchar a massa, tornar a massa um pouco multiplicativa, tá bom? Basicamente isso. Lembrando, se tu colocastes aí uma respostinha um pouquinho diferente, mas que o sentido é esse, está correta, tá bom? Terceira, nós temos aqui, ó, a terceira resposta, tá? Pergunta-se de que outra maneira o fermento pode ser usado, né? Além do pão, tá? Outras finalidades. Então eu coloquei aqui, além da fermentação de pão, né? Esses fungos eles podem ser usados, tá? Para diversos fins, tá? De acordo com a necessidade de cada um. A gente pode citar aqui como exemplo o tratamento de doenças. Olha aí, ó, tá? Tratamento de doenças, tá? Pessoas que têm gastrite, pessoas que têm aquela síndrome do intestino irritável. Essas pessoas utilizam alguns fungos para poder estar equilibrando sua flora intestinal, tá bom? E é também usado demais, tá? Também é usado demais aqui, ó, na fermentação alcoólica, ou seja, no processo do vinho. Para se fazer um vinho, por exemplo, se usam esses fungos, tá? O processo de fermentação. E também no velho e conhecido iogurte, tá? Não iogurte e não iogurte, né? Como alguns gostam de falar. O correto é iogurte, tá? Então, o iogurte que você toma, ele também é feito com processo de fermentação, tá? Chamado de fermentação lática. Tudo bem? E temos aqui a perguntinha da quarta, é citar, tá? Quais outros produtos alimentícios usam-se os fungos, né? Usa essa fermentação. Eu citei aqui apenas dois, né? Em alguns bolos, tá? E alguns iogurtes, como eu já havia mencionado aqui na terceira questão. Bem, os vídeos são curtinhos porque senão vai sobrecarregar demais aí vocês, tá? Tá aqui 4 questões, a correção de 4 questões. Espero ter ajudado, tá? Espero que estejam todos e todas bem, tá? Vão estudando aí, pega aí blogs relacionados à ciência, tá bom? Baixa lá o Show do Milhão, seleciona lá a sua disciplina de ciências e vão estudando, tá bom? Fiquem em casa, passa bem.